Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra é tido como um momento para refletir sobre a trajetória de resistência do povo negro no Brasil. E é sobre esse assunto que eu converso com o coordenador do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, o professor Rosenberg Estrela Santos. Professor, a data tem origem com a luta do movimento negro, o líder Zumbi dos Palmares. O que é que o senhor pode elencar sobre a origem dessa data e o que representa essa data aqui no nosso país? Pois é preciso destacar que o 20 de novembro foi uma proposta do movimento negro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e logo depois incorporado pelos movimentos negros do Brasil inteiro. Antes do Dia da Consciência Negra, de rememorar a resistência de Zumbi, a principal data, digamos, comemorativa referente à população negra era o 13 de maio, que aparecia como uma dádiva de uma princesa branca, Princesa Isabel, em relação ao povo negro. E o movimento negro não achava correto, como não acha até hoje. E, por isso, a gente resgata a memória e resistência de luta do Quilombo dos Palmares e seu principal líder, Zumbi dos Palmares. Mas, junto a ele, tem Dandara, Aquatune e tantas outras lideranças do próprio Quilombo que fazem com que a gente resgate essa importância que tem o 20 de novembro e o Dia da Consciência Negra. Professor, após muitas lutas ao longo da história, algumas conquistas vieram em termos de inclusão social, como a lei de cotas. Há muito o que se fazer, mas o que o senhor pode elencar de conquistas e o que se precisa se fazer de mais urgente, por exemplo, ainda? Pois é, a lei de cota foi importantíssima, como é importante a Lei 10.639, como é importante uma série de outras leis que a gente chama de ações afirmativas. É preciso destacar também que a Universidade Federal do Maranhão foi uma das primeiras a instituir políticas de cotas no Brasil, e isso fez com que a universidade mudasse radicalmente. A universidade era um espaço eminentemente branco, e depois da política de cotas, ele começou a ser mais diverso, mais plural, entraram pessoas de diversas etnias, principalmente a população negra teve mais acesso, assim como as pessoas pobres também, trabalhadoras, que tinham muita dificuldade de entrar. E a gente pensa que a política de cotas é fundamental, mas é preciso avançar, por exemplo, nas políticas de permanência, né? É preciso avançar para que os cursos modifiquem, repensem seus currículos, que ainda são muito eurocêntricos, ainda são muito centrados na Europa, né? É preciso pensar a América Latina, é preciso pensar a África, é preciso pensar a Ásia, é preciso pensar os povos indígenas. Eu penso que, dentro da universidade, por exemplo, além da política de cotas, a gente tem que repensar os currículos e a permanência de nossos alunos e alunas cotistas. Isso é um desafio fundamental para todos nós. Falando em universidade, especificamente sobre a UFMA, a instituição foi a primeira a implantar o curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros em 2015. O que essa implantação representa em termos de desenvolvimento da nossa história? Pois é, a UFMA foi pioneira nesse sentido, criou um curso absolutamente original, um curso que pretende fazer valer e materializar a Lei 10.639, de 2003, que é a lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação, né, nos currículos oficiais de ensino. E a UFMA, a UFMA como um todo, né, a partir da nossa proposta, a partir da atuação das reitorias, achou que era fundamental implementar um curso de formação, uma licenciatura, um curso regular, para formar profissionais para trabalhar com uma educação antirracista, com uma educação que preze pela diversidade étnico-racial do nosso povo, uma educação que seja pluriepistêmica, que não seja centrada apenas num continente ou num só referencial de conhecimento, que produza ciência sobre diversas perspectivas. E é um curso que ele é muito bem visto, por exemplo, no Brasil inteiro. Os movimentos negros, professores intelectuais, um curso que teve, a primeira aula foi ministrada aqui
a aula de abertura pela, até então, ministra da Igualdade Racial, que é a Nilma Lino Gomes, que é uma das grandes intelectuais da educação em nosso país, que está, inclusive, agora na Comissão de Transição para a Educação, para Relações Étnico-Raciais, para a Igualdade Racial. E a UFMA implementou este curso, tem se consolidado e tem servido de exemplo para muitas outras universidades, muitos outros cursos, no sentido de formar profissionais para trabalhar com uma educação que seja inclusiva e antirracista. Professor Rosenberg Estrela, muito obrigado pelas informações e esclarecimentos. Mais detalhes você também encontra no portal ufma.br.